Boa noite a todos, meus amigos telespectadores da TVM Matão e os amigos que também estão nos vendo no canal de YouTube. É uma satisfação estarmos novamente juntos com nova edição do programa Espiritismo para Todos. Toda terça-feira, 18 horas e 45 minutos, aqui pelas telas da TVM Matão, atingindo inicialmente todos os matonenses em seus aparelhos de TV e também simultaneamente no canal de YouTube e no Face da TVM e depois, posteriormente, no meu canal de YouTube, onde você também pode acessar, inclusive com uma playlist Espiritismo para Todos. Este programa que tem o objetivo de levar o conhecimento espírita e colocá-lo à disposição do grande público, sem qualquer intenção de convencer, de converter. Não, absolutamente. O objetivo é mesmo colocar o conhecimento espírita à disposição. Nós temos recebido ao longo dos meses, semanalmente, vários convidados de vários lugares do país e mesmo do exterior, trazendo suas experiências, seus legados, trazendo o conteúdo de suas reflexões, de seus estudos. Nós aqui falamos sobre ciência, falamos sobre filosofia. Trouxemos entrevistados que contaram suas experiências no campo da ação de assistência às carências humanas. Trouxemos vários assuntos. Mas faltava o essencial. Faltava nos falar mais abertamente do Evangelho do Cristo. E para isso temos um convidado muito especial, um amigo de longa data. Nós não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas temos um intenso trabalho virtual conjunto, inclusive com um programa semanal que você pode encontrar na playlist do canal da Agenda Espírita Brasil, a série Conhecimento Espírita. Fizemos lá as leis morais, fizemos os princípios fundamentais e vamos continuar com esse trabalho junto. Nós temos tido oportunidade de estarmos em vários eventos também virtuais, realizando ações conjuntas. Trata-se do meu amigo da capital de São Paulo, o nosso querido Marco Maiuri. Muito boa noite, Marco Maiuri, bem-vindo ao programa Espiritismo para Todos da TVM Matão. Suas palavras iniciais. Muito boa noite a todos, que Jesus, o Mestre Amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Muito bem, Marco. Como nós dissemos aqui na apresentação, o Marco, que é um estudioso espírita, atua na capital de São Paulo, integrando uma instituição espírita. Qual é o nome da instituição mesmo, Marco? É Núcleo Espírita, Meditação e Caridade, no bairro do Jabaquara, aqui em São Paulo. No Jabaquara, ia te perguntar mesmo o bairro. E o Marco, ele tem uma facilidade muito grande, didaticamente considerando, de falar do Evangelho. Marco, nós fizemos aqui na introdução uma abordagem sobre que faltava isso, faltava falar especificamente do Evangelho de Jesus. Me diga uma coisa, Marco, o Evangelho e o Espiritismo se conectam mesmo? Como é que eles se ligam um ao outro? Eles se ligam e muito, não é? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é a forma como nós devemos agir, é uma receita de bem viver, é uma medicação para a nossa alma, não é? Para que dentro dos processos evolutivos nós possamos dar passos corretos, passos certos. São as palavras de Jesus explicadas pelos espíritos superiores da codificação espírita, enviados mesmo por Jesus. Então, realmente é uma norma de conduta que nos facilita a reforma moral, a reforma de nós mesmos, e nos conduzem de uma maneira, vamos dizer assim, a encararmos os nossos equívocos da alma ainda existentes em nós e resolvê-los de uma maneira sadia e de uma maneira feliz, para seguirmos adiante nos processos evolutivos e encontrarmos os primeiros relampejos da tão sonhada felicidade. Existem afirmações, Marco, que consideram o Espiritismo a revivescência do Evangelho.
o reviver do Evangelho do Cristo. Por que esta afirmação, Marco? Por que este anseio de comparar o Espiritismo com a reviviscência do Evangelho? Sim. É o próprio cristianismo redivivo a doutrina espírita. Porque a mensagem de Jesus, a exemplo dos primeiros cristãos que olhavam aquela mensagem de uma forma a contradizer, vamos dizer assim, o status quo da época, a realmente dar uma nova perspectiva espiritual para a humanidade, tiveram várias tentativas de deturpação ao longo da história, não é? Apesar de que o âmago da mensagem permaneceu a essência, porque as palavras de Jesus são palavras magnéticas, que foram ditas ao homem na Terra e ficaram encravadas na psicosfera terrestre. Quando Jesus falava, a sua voz ecoava por todo o mundo espiritual, não só para aquelas pessoas que ali estavam. E a doutrina espírita, como sendo uma revelação, lembrando que a palavra revelação vem do latim, a palavra revelare, que significa retirar o véu, a doutrina espírita, como revelação, vem trazer mais informações para se adaptar à época que o homem está vivendo, como todas as revelações. Inclusive, representa um grande desafio para a criatura humana. Mas ele abre, assim, as interpretações, abre os conhecimentos e se aprofunda na mensagem. Eu daria um exemplo aqui, Orson. Por exemplo, a pessoa vê a parábola bem-aventurados os aflitos. É uma bem-aventurança dita por Jesus. A princípio, ele pode não entender aquela parábola. Ele pode comentar assim, mas por que um aflito é bem-aventurado? Eu não quero ser aflito, eu quero ser feliz, não é? E a doutrina espírita vem, então, a explicar que dentro das leis naturais de causa e efeito da reencarnação, é uma questão de olhar a vida como um todo, não só em uma única existência. E vem explicar por que a pessoa tem que ser um bem-aventurado desde que encare as vicissitudes da existência com os olhos da fé, com os olhos da esperança e do entendimento. E aí ele vai passar pelos problemas, aprendendo com eles e aprimorar o seu espírito cada vez mais. Então, a doutrina espírita ela dá uma visão mais ampla, muito mais ampla, eu diria, das passagens de Jesus sobre a Terra. Você citou aí, agora há pouco, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec teve a sua atenção chamada para a existência e comunicabilidade dos espíritos através de fenômenos que ele foi chamado a presenciar. Presenciando esses fenômenos, admitiu que haveria algo além do simples fenômeno. Colocou-se na pesquisa com método experimental científico de maneira imparcial, colocou-se na pesquisa com o objetivo de tentar decifrar aqueles fenômenos e publicou depois de uma experiência de comparação e observação dos fatos, publicou o Livro dos Espíritos. E a terceira obra da codificação espírita, depois de O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, é exatamente a obra que você citou, o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, eu tenho duas perguntas aqui, Marco, nessa expressão, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que Kardec, primeira pergunta, por que Kardec, deparando-se com fenômenos, levou a sua pesquisa em sua terceira obra para a questão dos evangelhos do Cristo, que foram registrados pelos evangelistas, os conhecidos autores, registradores da saga de Jesus, né? Mas, por outro lado, por que o evangelho segundo o Espiritismo? Muita gente confunde o título, achando que aquele é um evangelho dos espíritas. Então, Marco, repetindo a pergunta, por que Kardec se interessou pela moral cristã, trazendo uma terceira obra? E segundo, por que o evangelho segundo o Espiritismo?
É uma excelente pergunta, Orson. Você sabe que quando Kardec estava elaborando o Livro dos Espíritos, lembrando que o Livro dos Espíritos é muito mais do que um livro, é um verdadeiro tratado sobre a vida humana, não é? Ele percebeu, primeiro, que os espíritos amigos, eles falavam da necessidade da reforma moral, para que dentro da evolução nós pudéssemos realmente vencer os nossos próprios embates interiores. Ele percebeu que os espíritos sempre incentivavam, por exemplo, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados, poucos os escolhidos, lá fala, por exemplo, da porta estreita, lá fala realmente de várias questões que exigem uma reforma moral do indivíduo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, quando ele estava elaborando o Livro dos Espíritos, ele viu, por exemplo, na questão 625, qual o principal modelo e guia para a humanidade? Jesus, não é? Para nos servir de modelo e guia. Então, realmente, o Espiritismo passou por fases. Nós chamamos os 6 períodos do Espiritismo. O primeiro período, o período das curiosidades, dos fenômenos. Os fenômenos de Huddersville, as mesas girantes, vários tipos de fenômenos acontecendo ali, a espiritualidade chamando a atenção das pessoas através do fenômeno. Depois, o período filosófico, com o lançamento do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, para explicar os fenômenos, assim por diante. O terceiro período, período religioso. Antes do religioso, tem período de lutas, é o quarto período religioso, não é? O período de lutas é o período que teve a queima dos livros em Barcelona, não é? Quando o bispo Antônio Palau e Terpes queimou em plena praça pública 300 obras espíritas e, ao invés de afastar a mensagem, trouxe mais curiosidade, divulgou mais do que a sua intenção. E depois o período religioso, que é o lançamento do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. São as palavras de Jesus interpretadas pelos espíritos superiores, nos incentivando, dentro dos princípios fundamentais do Espiritismo, a progredir dentro da mensagem imorredora de Jesus. Muito bom, Marco, muito bom. E aí, voltando à questão, então nós podemos entender com facilidade didática que o Evangelho segundo o Espiritismo é porque é o Evangelho explicado à luz do Espiritismo. Podemos entender assim? Podemos entender. Não é o Evangelho dos Espíritos, é o Evangelho para todos, explicado pelos espíritos amigos, por aqueles que são espíritos que já alcançaram uma compreensão muito grande, mas que são almas dos homens desvestidos da matéria, que vieram dar testemunho realmente daquilo que é necessário para o progresso espiritual da humanidade. Então, eles trouxeram nesta importante obra, uma obra que realmente é uma cartilha de bem viver. Dizem os amigos espirituais que no futuro o Evangelho será como que uma constituição mundial, onde as pessoas irão se mirar ali nos ensinamentos de Jesus para o bom andamento da sociedade que vive. Que bonito, Marco, ouvir essas explicações tão claras, tão lúcidas. Você citou aí sobre o Auto de Fé de Barcelona, que foi a queima de livros determinada por um bispo de Barcelona, devido a um pedido de livros enviado por Kardec. Quase 300 volumes foram queimados em praça pública, né? E a nossa Maruísa Baio, da cidade de Limeira, fez um belíssimo trabalho que nós apresentamos pelo nosso canal de YouTube, com este título exatamente, um estudo sobre essa ocorrência, o Auto de Fé de Barcelona, nessa atitude arbitrária de desrespeito à liberdade de expressão, numa época de grandes conflitos, né, vividos pela humanidade. Também aqui, pelo Espiritismo para Todos, Marco, nós tivemos oportunidade de entrevistar o Dr. Isaías Claro, que apresentou uma série, Cura de Doenças, comparando os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo como uma prateleira de farmácia.
cada capítulo indicado para um determinado mal da alma. Então, nós temos aí no Evangelho segundo o Espiritismo um estudo de Allan Kardec sobre as máximas morais de Jesus. O que é que o telespectador, Marco, deve entender pelas máximas morais de Jesus? Deve entender como uma verdadeira medicação para o espírito, porque realmente Jesus vem direto ao ponto que nós necessitamos em nosso espírito, que muitas vezes difere da lógica do mundo, difere realmente daquilo que a grande massa segue, não é? Então, por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 11, é o título do capítulo 11, é uma grande fórmula de bem viver. Porque quando nós nos colocamos no lugar do próximo, quando nós levamos realmente para os nossos hábitos comuns isso, nós transitamos sobre todas as dificuldades do mundo sem aquele peso dos sentimentos equivocados, sem o peso do rancor, sem o peso do melindre, dos sentimentos de vingança, de ódio, tudo isso se afasta de nós, porque são sentimentos que são perturbadores. E colocamos, através do Evangelho, principalmente através desse capítulo maravilhoso, que é uma frase do Cristo, né? Não foi qualquer pessoa que falou, foi Jesus que nos recomendou como sendo um sentimento libertador. Quando nós colocamos isso em nossa existência, e colocando sentimentos nobres no lugar daqueles equivocados, nós caminhamos com muito mais facilidade, porque começamos a observar a vida como um todo também. Nós não ficamos presos a uma roda dolorosa de rancor e de melindre. Nós nos libertamos daquilo, encontramos motivos, por exemplo, para perdoar, porque muitas pessoas podem dizer, Orson, por que eu devo perdoar? É só aquela pessoa ficar lá, eu fico aqui, pronto, não preciso perdoar. Não é a lógica do mundo. O mundo oferece outras saídas não muito nobres para isso. Mas quando nós falamos amar o próximo como a si mesmo, através do perdão, por exemplo, um primeiro passo é o perdão, que é libertador, o indivíduo ele percebe realmente que ele está se consolando. Aquele sentimento que ficava amargurando seu coração, aquele sentimento que trazia um peso em sua vida, ele mesmo, por conta do seu próprio esforço espiritual, ele está se libertando dessas amarras. Então, o Evangelho, ele é sensacional, ele é maravilhoso, ele ainda está muito longe de ser um atavismo religioso, ou de ser um puritanismo religioso. Ele é realmente uma fórmula de bem viver e uma medicação para a alma. Olha que definição bonita você deu aí, uma fórmula de bem viver. Eu poderia ampliar essa questão do Evangelho, Marco, porque muitas pessoas estão se aproximando agora do Espiritismo, até pela expansão virtual que despertou a atenção de muita gente, né? E nós temos também uma quantidade muito grande de jovens que começam a tomar contato com o Espiritismo e talvez em casa não tenham ouvido falar. Como é que nós podemos... O que é o Evangelho exatamente, Marco? O Evangelho é aquela pérola preciosa, né? Quando perguntam isso para nós conseguimos falar só que é uma beleza. Porque realmente todos os capítulos eles nos chamam atenção, não é? Mas falando dos jovens, uma coisa muito importante que você citou, Orson, hoje existem tantos apelos equivocados para os jovens, né? Existem tantas referências mal fundamentadas. E quando o jovem percebe que Jesus é a solução para os seus problemas, ele encontra realmente uma referência maravilhosa em sua existência. Podemos cair, podemos tropeçar? Podemos. É próprio do aprendiz que somos, né? Isso acontece com todos nós. Mas o importante é nós nos soerguermos
e termos a referência abençoada do Cristo. Nós não devemos entender, por exemplo, as palavras de Jesus como sendo para ser faladas somente nos templos, somente por sacerdotes, somente por dirigentes das reuniões. Não, as palavras de Jesus podem ser interpretadas, lidas e assimiladas por cada um de nós. E isso realmente difere muitas vezes das coisas do mundo. Mas quando o jovem percebe que ele, com Jesus, se torna muito mais forte, ele se torna muito mais seguro das suas ações, ele começa a ficar feliz consigo mesmo, porque isso é uma característica do Evangelho. A pessoa que entende o Evangelho e procura praticá-lo, ele começa a encontrar uma felicidade nas suas próprias ações. Porque é tão interessante quando nós conseguimos praticar aquilo que está ali na vida comum. Porque às vezes nós podemos entender o Evangelho. A pessoa que lê o Evangelho segundo o Espiritismo, se ela tiver um discernimento, tiver uma facilidade de interpretar um texto, ela entenderá tudo que está escrito ali. Mas a prática é que é importante, não é? Quando ela começa realmente a praticar o Evangelho, consegue colocar dentro de sua realidade atual, daquilo que acontece em sua existência, a prática do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa também a arrecadar uma felicidade incontida, uma felicidade que é diferente da felicidade provisória do mundo. É aquela felicidade de coisa realizada dentro de si mesmo. Muito importante. Você me faz levar o nosso raciocínio a importância da semeadura desses conceitos de Jesus. Você citou aí o perdão agora de pouco, né? Mas existe uma multidão de outros maravilhosas recomendações do Cristo para a humanidade. A importância dos pais semearem isso no coração das crianças, né? Dos pequeninos que serão adultos amanhã. E daí a importância de falar de Jesus para as crianças, de semear no coração delas essas noções de fraternidade, de respeito ao próximo, de solidariedade, de amor, de perdão, trazendo as parábolas, trazendo as bem-aventuranças. Marco, isso é um tesouro sem fim. É um tesouro, é um tesouro. Nas crianças, coisas simples no início, para respeitar os amiguinhos na escola, não falar palavras difíceis, palavras que não sejam boas, respeitar os pais, mas tudo tranquilamente, sabe? Depois começar a explicar sobre Jesus, que Jesus nos disse isso, Jesus nos disse aquilo, para a criança já começar a sua vida, a sua reencarnação, com aquela semente plantada, né? Então, inclusive, a evangelização nas casas espíritas é um trabalho muito importante. Em nossa casa, nós incentivamos bastante a evangelização infantil, porque é uma semente que se planta, não é? Uma semente que se planta em solo muito fértil, porque ao longo da existência, as pessoas podem, devido aos apelos do mundo, ela pode trazer em si aquilo que Kardec chama de hábitos adquiridos, que é uma ação individual, né? Esses hábitos adquiridos podem ser hábitos não bons, como hábitos bons também. A pessoa pode ter realmente aquele exercício de aprimoramento de si mesmo, adquirir um hábito bom, ou então se quedar aos apelos errôneos. E se ele tiver o evangelho desde muito tempo em seu coração, o primeiro pensamento, a balança, o fiel da balança será sempre o evangelho, porque é algo que dá as respostas na hora certa. E quando a pessoa está na fase adulta e só conhece o evangelho na fase adulta, o esforço tem que ser um pouco maior, porque é uma existência inteira tendo que modificar os seus hábitos, né? Mas é importante sempre, em qualquer fase da existência, o evangelho segundo o Espiritismo. Nós falamos o evangelho segundo o Espiritismo, ele se reporta ao Novo Testamento. Ele fala a respeito das bem-aventuranças de Jesus,
que os espíritos classificam o Sermão do Monte como sendo o dia mais feliz da Terra. Então, é um dia em que a Terra se inundou de uma vibração como nunca antes. E aquelas parábolas ditas por Jesus, assim como as bem-aventuranças, são conceitos abertos, são conceitos que não são engessados, que podem ser dadas interpretações ao longo da história humana. E o Espiritismo vem facilitar o caminho das interpretações, vem mostrar realmente que nós devemos nos aprofundar nas possibilidades do espírito, que se prolonga através da marcha evolutiva, e essa marcha evolutiva, existem duas leis que dirigem a marcha evolutiva, que é a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito, que fará com que, quando compreendidas, os nossos passos aqui na Terra sejam muito mais prudentes. Nós vamos nos afastar, por exemplo, dos imediatismos, dos sentimentos de imediatismo, né? Nós entenderemos que o tempo de Deus é que rege a vida e que nós devemos fazer a nossa parte para que o céu nos ajude. Nós temos que fazer a nossa parte aqui na Terra. Marco, o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, como você se referiu, que Allan Kardec usou como base para a elaboração da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, significa, como já dissemos, um tesouro muito grande. Você citou os jovens que encontram nessas páginas roteiros luminosos de orientação, citou as crianças que serão adultos equilibrados desde que tenham recebido esta orientação segura do Evangelho. Agora, Marco, o próprio Jesus teve uma anotação registrada pelos evangelistas: eu e o Pai somos um. Como entender esta magnífica afirmação deste incomparável espírito que construiu o planeta, está sob a sua responsabilidade a condução dos seus habitantes? Como entender essa afirmativa, eu e o Pai somos um? Isso é maravilhoso, né? Eu fiquei imaginando o dia que ele falou isso, que maravilha que deve ter sido, né? Sabe, Orson, para falar disso, eu vou falar rapidamente da escala espírita para nós entendermos, não é? Allan Kardec, quando estava produzindo a codificação espírita, começou a perceber que os espíritos não são donos da verdade em sua totalidade, porque eles se comunicavam com a sua personalidade própria, com o seu caráter próprio, né? Então, ele achou por bem fazer a escala espírita, uma escala que dividia os níveis evolutivos. Isso para as comunicações que ele recebia. Mas a escala espírita se encaixa perfeitamente na humanidade encarnada também. Então, ele começou os espíritos da terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. Terceira ordem, ele começou falando dos espíritos imperfeitos. Aí ele dividiu assim: espíritos egoístas, espíritos batedores, espíritos pseudo-sábios, espíritos agressivos, dissimuladores, egoístas. Parece um povo que a gente conhece, né? Espíritos imperfeitos. Dentro dessa escala de espíritos imperfeitos, existe, claro, uma graduação. Existem aqueles mais imperfeitos, menos imperfeitos, assim por diante. Depois, segunda ordem, espíritos bons e benévolos, que também dividiu em três: espíritos bons, que são bons, adquiriram a bondade no coração, cansaram de sofrer por causa dos seus desmandos e resolveram amar. Então, tornaram-se espíritos bons. Depois, o outro nível, espíritos sábios, não é? Espíritos sábios, prudentes, que já conseguem colocar o conhecimento na bondade. E os espíritos superiores, que têm as outras duas qualidades anteriores, são os espíritos superiores. Esses são da segunda ordem. A primeira ordem, espíritos puros. Esses espíritos são espíritos legítimos intérpretes da vontade do Cristo. São aqueles espíritos que não precisam mais se reencarnarem na Terra, que só reencarnam como missões. São chamados, o que Kardec denominou como espíritos completistas, vêm em missões.
são espíritos puros, já começam a entender um pouco a essência do Criador. E os espíritos crísticos conhecem a essência do Criador, no caso de Jesus. Jesus é um espírito que é um ministro de Deus, é aquele espírito que participa da criação, ele é um co-criador. Ele busca os elementos colocados no fluido cósmico universal e segue o pensamento criador de Deus, do próprio Criador, e interpreta esse pensamento fazendo a sua obra. Então, por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. E porque ele conhece a essência do Criador. Ele não é o Criador, ele é um co-criador, mas ele entende o que Deus quer a respeito de sua criação. Essa questão sempre me empolga, porque eu fico pensando, nós não temos condições de dimensionar, porque nós estamos enquadrados ali naquela última, na terceira ordem, o povo que a gente conhece, onde nós estamos incluídos, né? A gente não tem dimensão para imaginar o que seria sentir o pensamento de Deus e executar. E o Cristo está nessa ordem. E o mais interessante, né, Marco, que como Deus não tem preferência pelos filhos, não privilegia nenhum de seus filhos, nós também chegaremos lá, né? Isso que é interessante, né? Chegaremos. Jesus mesmo disse isso. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, demonstrando o potencial que nós temos. É como se fosse, como é realmente, o nosso irmão mais velho, que diz assim, eu vos amo, e porque vos amo, quero que vocês também consigam. Então façam exatamente como eu fiz, que vocês também conseguirão. Ou seja, ele não fica numa posição de autoridade suprema, ele quer que todos se elevem até ele, né? Para que todos nós consigamos dar esse passo importante. A maior fatalidade dos seres humanos é a felicidade. Nós encontraremos a verdadeira felicidade quando nós seguirmos as palavras do Cristo. O homem vê o reino dos céus propagado por Jesus como uma meta a ser atingida, né? Nós podemos ter a vida dentro de um copo de água. E o reino dos céus é como se fosse o mar. Que coisa, né? É por isso que disse, né, que a autoridade para dizer, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que coisa, Marco, coisa impressionante esse espírito. Marco, nós estamos na proximidade do Natal. Todo ano é uma data convencional, é claro, é uma data que tem o seu aspecto largamente explorado, comercialmente considerado, mas, independente disso, embora seja uma data convencional humana, o Natal cria um clima diferente no planeta. Talvez pela elevação do nosso pensamento, pela busca, a sensibilidade provocada por este magno espírito em todos nós. Como é que ele consegue isso, Marco? Como é que é essa influência do Cristo sobre a humanidade? É maravilhoso, né, Orson? Sabe o que acontece? É assim, antes de responder qualquer pergunta de Jesus, eu sinto a pergunta, por isso que eu falo é maravilhoso. Mas é verdade. Você sabe que Jesus, o mundo foi criado há 4 bilhões e 500 milhões de anos. É bastante tempo, não é? É bastante. Jesus já era um espírito crístico nessa época. Ele pegou uma esfera incandescente em suas mãos e transformou através dos espíritos que interpretavam o seu pensamento nesse grande laboratório maravilhoso que é a Terra. Então, a sua aura luminífera abrange todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra. Basta nós pensarmos em Jesus e nós podemos senti-lo. Então, nós até recomendamos numa outra live que fizemos com você, Orson, que fizéssemos um exercício. Quando vocês tiverem dificuldade ou precisar de alguma resposta, não é? Pare o que está fazendo e pense em Jesus. Vocês vão ver que virá uma paz e que realmente nada mais cabe somente naquele momento.
somente Ele. E realmente é como se fosse um apelo. Nós estávamos falando do Evangelho, existe no capítulo 17, 27, do Pedi e Obtereis, existe aquela questão do pensamento, né? Nós podemos, um estudo sobre o pensamento que os Espíritos fizeram, que o som, o ar transmite o som, mas é circunscrito, certo? Até onde alcança. Mas o pensamento é transmitido pelo fluido cósmico universal, e que não há limites. Imaginem você pensando em Jesus. Você atinge diretamente este campo de amor promulgado pelo Mestre, está em toda a humanidade. E aqueles espíritos intermediários entre Jesus e os homens, entre Deus e os homens, virão ao seu auxílio. Então vejam, Jesus consegue realmente conhecer a cada um de nós. O bom pastor conhece todas as suas ovelhas, e como ele mesmo disse, nenhuma de suas ovelhas se perderá. Ele está realmente ligado a nós pelos laços espirituais. Ele advoga por nós nas esferas superiores. Ele realmente está dirigindo o planeta Terra dentro dos conceitos espirituais superiores. Aí nós podemos pensar assim, mas e por que a Terra passa por tantos problemas? Por que a Terra passa por tantos dissabores? Regimes que caem, ditadores que mudam, catástrofes, pandemias, etc. Porque é próprio para a evolução que nós estamos. Agora, esses processos dolorosos evolutivos que ocorrem na vida de todos nós, tudo isso está previsto espiritualmente. Tudo isso é amparado espiritualmente, está de acordo com a nossa realidade espiritual. Que Jesus dirige sabiamente como se a Terra fosse uma grande escola com caráter de hospital. Todos nós aqui internados e matriculados para a nossa própria evolução. Pois é, Marco, que coisa linda ouvi-lo aqui. Enquanto você fala, eu estou pensando aqui, que live sensacional essa. Que conteúdo maravilhoso falarmos de Jesus com esta sensibilidade que você nos traz. O Marco, Jesus fez muitas afirmações e convites ao coração humano. Por exemplo, Kardec, inclusive, utilizou isso para títulos dos capítulos da obra que nós estamos também comentando, né? Então, ele fez afirmações: sede perfeitos, ou perdoai aos vossos inimigos, ou também tantos outros, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos. Foram várias afirmações positivas e alguns convites, como o de perdão, que você também citou, como a perfeição, ainda que relativa, que possamos alcançar, e tantas questões trazidas por parábolas, são muitas as parábolas. Marco, o que é que te toca mais em tudo isso, nesse universo de tantas maravilhas, de tantas pérolas à nossa disposição? É claro que cada um tem a sua beleza própria, porque provém de uma mente poderosa, de uma mente extremamente generosa e ativa, trabalha em nosso favor. Um espírito crístico, co-criador, como você se referiu. Mas o que é que te chama a atenção em tudo isso? Olha, o que eu percebo é que Jesus espera um trabalho de nós também. Ele diz o que está prometido no reino dos céus, ou seja, o reino dos céus, vamos falar dele primeiro, Orson, para nós entendermos as palavras de Jesus, né? O reino dos céus são as possibilidades espirituais de todos nós, é o porvir, quando nós alcançarmos a felicidade de um espírito mais amadurecido. Jesus, por exemplo, passou por todas as fieiras educativas que todos nós, em mundos talvez que nem existam mais, não é? Mas ele alcançou realmente aquilo que é a meta de todos nós, por isso é o nosso modelo e guia. E sempre será nosso modelo e guia, porque quando nós chegarmos até ele, ele estará mais longe ainda. E
Então, é interessante. E ele, quando fala conosco, através do Evangelho segundo o Espiritismo e de todos os seus ensinos, não é? Como você bem disse, Orson, são convites. Ele nos convida, por exemplo, a sermos perfeitos através do nosso trabalho. Ele nos convida a amar nossos inimigos através do perdão. Ele nos convida a sermos, a rogarmos auxílio, também colocando em nós uma fé ativa, não só uma fé contemplativa, não só uma fé dogmática, não é? Mas uma fé com obras, e as obras são realmente a reforma de nós mesmos. Quando ele fala, por exemplo, muitos chamados, poucos os escolhidos, ele está dizendo assim, olha, o mundo vai progredir. O mundo progredirá porque a escala planetária, né, quando nós falamos em progresso da humanidade, nós temos que entender que o progresso da Terra, espiritualmente falando, é um plano das esferas superiores de onde ele provém. Então, o mundo passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, exigirá dos habitantes do mundo uma nova postura. Os mansos e pacíficos herdarão a terra, uma terra regenerada. Então, para que nós possamos ascender a escala dos mundos, entrarmos no mundo regenerado, por exemplo, nós temos que estar credenciados para isso. E isso só conseguiremos com o nosso trabalho. E que trabalho é esse? Qual trabalho é esse? É o trabalho da melhora de nós mesmos. Porque se nós melhorarmos a nós mesmos, nós estaremos nos credenciando. Não basta, por exemplo, ficar em prece o dia inteiro. Na eficácia da prece, os espíritos falam, somente a prece não basta. A eficácia da prece é um capítulo ali do Evangelho segundo o Espiritismo. Somente a prece não basta. É necessário ação. Não basta você somente frequentar os seus templos e, durante a vida comum, ser como quer ser. Não basta. É necessário uma ação nossa. E essa ação provém da nossa atitude, da nossa decisão, do nosso livre-arbítrio em progredir dentro das máximas do Cristo. Então, realmente, nós estamos em uma grande escola. Nós estamos nos aprimorando todos os dias. Todos os dias aparece uma pequena lição para nós. E quando nós falamos, por exemplo, de perdão, Jesus fala muito claramente, perdoa 70 vezes 7 vezes, aquela famosa perdoa 70 vezes 7 vezes, é uma recomendação do Cristo, porque senão você vai ficar resvalando nas suas imperfeições, naquelas relações dificultosas, e não irá progredir. Então, o perdão ele é confundido muitas vezes. O perdão não significa nós andarmos de braços dados com o equívoco do outro. Às vezes, não é possível, por enquanto, a companhia do outro. Os ideais são diferentes, o pensamento é diferente, assim por diante. A pessoa, às vezes, não é digna da sua confiança, mas é digna do seu perdão. E é digna do seu desejar o bem também. Então, a mensagem de Jesus, eu diria que é uma mensagem libertadora, para que o ser humano consiga realmente fazer essa grande viagem evolutiva de uma forma sadia e de uma forma galgada na compreensão e na justiça. O reino dos céus não está nas paredes estreitas dos templos, está em nosso coração e está nas esferas superiores da existência. Quando nosso coração se liberta, quando nossa consciência se amplia, nós nos vinculamos às esferas superiores e encontraremos a felicidade espiritual. A água que mitiga a sede para sempre e o pão que alimenta eternamente. Quanta clareza, Marco, nessas considerações tão valiosas. Enquanto você fala aí, eu começo a passar pela minha mente o episódio da mulher da Samaria, começa a passar pela minha mente a parábola do semeador, do filho pródigo, e tantas outras histórias que Jesus contou dentro do contexto de seu tempo para aqueles homens que o acompanhavam, que se surpreendiam com os fenômenos produzidos por ele,
sempre em favor das criaturas humanas, né? Seus convites fraternos, suas ações foram sempre para tocar o coração humano. Particularmente, não é só comigo, é claro, mas particularmente, Jesus me sensibiliza muito pela sua postura, né? Pelo seu desejo de nos auxiliar. E foi ao sacrifício para isso. Entregou-se apenas para despertar em nós o desejo e a vontade de agir com amor, entregando-se ao sacrifício. Marco, que exemplo, que conduta, né? Entregar-se. Ele poderia se defender, ele poderia mudar a história, mas ele se entregou, ele se deixou imolar para dar exemplo de perdão. Ele poderia, no simples desejo dele, desmontar aqueles homens poderosos de sua época, ele poderia transformar tudo aquilo em cinzas, se quisesse, porque ele tem domínio das leis físicas, das leis químicas, biológicas, poderia destituir do poder aquelas autoridades equivocadas, mas ele se submeteu, Marco, a tudo isso e tocou e mudou a história do planeta com o seu exemplo. Que lição maravilhosa, Marco. Nem fale. E você sabe que essa questão de Jesus é assim, a crucificação, vamos dizer que é a epopeia do amor do Cristo por todos nós, né? Mas a maior demonstração de amor de Jesus não é a cruz. A maior demonstração de Jesus é ele ter encarnado uma única vez neste mundo tão primitivo ainda. E porque, veja só, como deve ter sido difícil, né? Uma mente como a dele, um espírito Cristo que formou a Terra, reduzir o seu potencial para poder conversar conosco aqui na Terra. Verbalmente, né? Verbalmente. E não precisa mais disso, né? Não precisa mais disso. Para poder, assim, submeter-se às nossas limitações, para poder dar um recado. Para o nosso entendimento, ele tinha que falar um exemplo simples da natureza, para que as pessoas tivessem ali uma figura de linguagem ali, pudessem entender um pouco mais. Uma didática perfeita, perfeita, não é? Nós estávamos falando da parábola. A parábola é uma didática perfeita, pode ser falada ao longo de toda a história humana, com exemplos da época. Nós vamos citar uma parábola agora, daqui a pouco, para nós ilustrarmos o que estamos falando. Você sabe, Orson, a cruz, ele estava ali cumprindo aquilo que foi dito pela boca profética. Era preciso ele passar por aquele momento para ele ser identificado por muitos como o Messias prometido. Então, mas se ele quisesse sair da cruz, ele sairia rapidamente. Ele tinha completo domínio sobre a matéria, completo domínio. Ele se submeteu a isso, realmente por amor a nós, e para dar um recado, para mostrar para nós como nós éramos e como ele é. Do alto da cruz, nos perdoou. Deu um exemplo de perdão à humanidade. Perdoou Judas, por exemplo, imediatamente, que o mundo condena até hoje. Sim. Mas ele perdoou. Judas hoje é um espírito elevadíssimo, elevadíssimo, né? Mas é interessante que as parábolas, elas são realmente maravilhosas. Eu gosto muito de uma parábola, a do semeador, é a mais conhecida, é muito bonita. Você semeia em solo fértil, aquela semente irá dar bons frutos, assim por diante. Ou a parábola, por exemplo, do filho pródigo, aquele que erra e é recebido com amor pelo pai, muito interessante. Gosto muito da parábola do servo vigilante, que é como nós deveremos estar agora neste final de milênio. Parábola do servo vigilante, aquele que o chefe deles, o patrão deles, está voltando de uma festa de bodas. A festa de bodas, que é de casamento, não é? O casamento era uma festa muito importante para a comunidade judaica da época, sabe, Orson? Porque quando se surgia uma família ali, a família era
A perpetuação da raça, representava a perpetuação da raça, uma nova família, um novo ramo que estava surgindo ali. E o chefe, vindo daquela festa de bodas, ele encontrou servos vigilantes que estavam prontos para servi-lo. Mas quando eles foram para servi-lo, quem serviu os servos foi o próprio patrão, mostrando como Deus é por nós. Mas que quando ele chegasse, nós estivéssemos preparados, estivéssemos ungido o cinto, tivéssemos colocado o cinto, porque eles usavam uma túnica, eles tinham que se preparar. Foi à noite, né, inclusive, e eles tinham que pôr a lâmpada no candeeiro, eles tiveram que preparar a mesa, que Jesus, quando chegar, mas não chegar fisicamente, ele não precisa chegar fisicamente mais. Quando ele chegar em nossos corações, quando o homem tiver realmente a noção de que tudo que o homem luta tanto, dá tanta importância, não tem mais importância do que Jesus em nossas vidas. Porque através dele nós poderemos fazer bom uso de tudo que temos, inclusive na vida material, que se prolonga na vida espiritual. São conceitos muito límpidos, né? Você referiu-se a Judas, que eu não queria deixar de citar, foi muito bom lembrar. E me lembrei aqui da convivência com Pedro, né? Que bem simboliza a nossa maneira de ser, de rebeldia, às vezes, de impaciência, de irritação, de impulsividade que nos caracteriza o comportamento humano, né? Então, Jesus, através das suas parábolas, dos seus ensinos, tocou o coração da humanidade, transformou a terra. Nós estamos aqui em mais um fim de ano, agradecidos pela presença desse magno Espírito, felizes por essas considerações tão inspiradas do nosso Marco, valorizando aqui o programa Espiritismo para Todos, colocando também à disposição no nosso canal de YouTube com muita alegria e muita satisfação. Marco, nós temos 5 minutos. Eu gostaria que você utilizasse esses 5 minutos para dizer o que vai dentro do seu coração e também, no final, oferecer aos telespectadores a serenidade com que você fez, você respondeu fizemos esse diálogo, respondeu às nossas perguntas, para que isso signifique ao coração que está aflito, ao coração que está sedento de paz, um momento, um oásis nesse caminhar difícil dos momentos atuais da humanidade. Fique à vontade, nós temos 5 minutos. Nós gostaríamos de dizer que, diante de um momento de aflição, diante de um momento de angústia, principalmente nesta época que estamos passando, de transição planetária tão difícil, não é? Tudo isso está acompanhado e programado por Jesus. Então, quando nós estamos diante de uma aflição, devemos mentalizar firmemente o Mestre, pedir a Deus, nosso Pai, que através de Jesus e os Espíritos mensageiros, intérpretes do seu amor, possa nos socorrer essas expectativas. Sentirão que Ele está próximo de nós. Sentirão realmente uma paz que o mundo não consegue nos dar e que somente teremos através dele. Nós estávamos falando a respeito de Judas, Orson. Eu gostaria só de dizer uma pequena mensagem de Humberto de Campos, que fala do socorro de Judas. É uma mensagem muito bonita que nos fala a respeito de como é este amor de Jesus dado a todos nós. Mas Judas estava em uma região muito difícil, era uma região de dor e de sofrimento. Tomado de muita angústia, Judas chorava. Foi quando aproximou-se dele o vulto de uma mulher, em que ele olhava com grande espanto, e falou para ele assim: meu filho, por que choras? Vem comigo, eu te darei um formoso e remansoso abrigo. Ela então, ao olhá-la, disse assim: por que me falais assim, sabendo-me traidor? Por acaso sois divina mulher, irradiando amor? Ou anjo celeste, de quem presinto a dor, a luz? Ela então, ao olhá-lo frente a frente,
respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então ela socorreu Judas através do perdão, utilizando-se realmente daquilo que Jesus nos trouxe, utilizando-se realmente dessa mensagem avançada que irá realmente construir em nós um mundo de paz e um mundo de prosperidade espiritual. Todo o resto é consequência daquilo que é o mais importante, que nós possamos escolher a melhor parte, como Maria de Magdala, como Maria de Betânia, que nós possamos escolher a melhor parte, a parte da consolação, da esperança vinda do Mestre. Mas, diante de todos os momentos, que a realidade que nós temos que olhar a existência possa vir acompanhado da esperança espiritual, porque nós somos dirigidos por um espírito crístico, somos dirigidos por esse espírito que é o mensageiro de Deus para a Terra, e que a doutrina espírita aborda tão lindamente, sendo aquele que venceu o mundo. Muito bem, Marco. Muito obrigado pela sua sensibilidade, pela sua disposição. Nós constituímos aqui, nesta live gravada, constituímos aqui um documento preciosíssimo para ser levado a outros corações, a se entusiasmarem com a grandeza desse Espírito que dirige os destinos da Terra, que nos conduz com segurança e amor. Não nos iludamos, não estamos entregues ao acaso, ao abandono. Somos criaturas imensamente amadas, defrontadas, sim, por desafios para o nosso crescimento. Mas quero agradecer imensamente ao Marco, aos telespectadores, pedindo a vocês todos que talvez estejam vendo também no canal de YouTube, para que compartilhem esse conteúdo. O nosso agradecimento à TVM por esse espaço tão importante de trazer essas mensagens tão consoladoras. Muito boa noite a todos, até o próximo programa. Muito boa noite, Marco. Muito obrigado. Muita paz a todos.